fazer aí uma revisãozinha, tá? Só para a gente poder se situar. E na sequência a gente fala de todos os assuntos, certo? Então, o treinamento de planejamento de subestações e linha de transmissão, ele tem como intenção principal fazer com que a gente consiga pegar um empreendimento do zero. Então, por exemplo, eu tenho a proposta do empreendimento. Esse seria o primeiro item. Eu não estou avaliando a fase que viria antes, que eu chamaria aqui de zero, que vem a ser o leilão do empreendimento, tá? Eu já estou indo para a parte de proposta do empreendimento. O que a gente subentende que tem que existir nessa fase? Tem que existir um orçamento, certo? E tem que existir um detalhe básico ou projeto básico do empreendimento. Quando eu falo que é um detalhe ou um orçamento básico, orçamento é um custo para poder viabilizar. Se eu estiver falando de uma subestação, eu tenho que ter, vou colocar aqui como sendo uma SE. O que eu precisaria ter na SE? Eu preciso saber a lista dos equipamentos, independente de ser próprio ou doado. Todo mundo entende quando eu falo equipamento próprio e equipamento doado? Ou vocês querem que eu explique um pouquinho sobre isso também? Sou todo ouvidos. Sim. Sim de entende ou sim de explica? Explica, por favor. Tá, beleza. Vejam, como que funciona o nosso sistema energético? Tá? Ele possuía os players ou usuários do setor energético que eram públicos. Né? A gente está falando de Chesf, a gente está falando de Furnas, a gente está falando de Eletronorte, e eles são os usuários principais da rede de transmissão de energia do nosso país. Quando a gente executa um leilão, normalmente a gente acessa um desses players ou ele acessa a gente. Então, toda vez que você vai para o nosso sistema de transmissão energético, a gente necessariamente vai ter um diálogo, uma conversa com esses players. Então, por exemplo, eu tenho lotes no norte e nordeste. Inevitavelmente, você vai ter que pedir bênção em uma série de operações para a Chesf. E, consequentemente, eu vou ter que entrar no padrão de operação da Chesf. Isso implica que parte da lista dos equipamentos que eu estiver adquirindo para a nossa subestação, a parte que eu vou operar, eles são chamados de equipamentos próprios. A parte que vai ser um acesso a uma infraestrutura da Chesf, ou a Chesf vai acessar a nossa infraestrutura e aquele bay de conexão vai pertencer a ele, normalmente a gente adquire e executa uma doação para esses players. Isso funciona, como eu disse, para a Chesf, para Furnas, para Eletronorte, e praticamente todos os nossos contratos dentro do país têm essa interface. Então, a gente precisa identificar por quê? Porque esses usuários, necessariamente, eles vão aprovar ou não os projetos e eles vão identificar se os equipamentos do fornecedor Siemens ou fornecedor Toshiba, ABB, WEG, se eles são ou não homologados dentro da engenharia desses players. Então, por exemplo,
Para eu doar para a Eletronorte, eu tenho que adquirir de um fornecedor homologado que eles já estão acostumados a comprar. Esse detalhe, a gente não pode esquecer informações como, por exemplo, sistema de proteção e controle da subestação, porque tudo isso vai ser aprovado na rede que já existe. Lembrando que boa parte das obras que a gente executa ou são ampliações, ou são projetos que vão gerar ampliações para os futuros players. E ou a gente faz um seccionamento de uma linha existente que já é operada por esses usuários, ou a gente constrói uma linha para uma subestação desses usuários. Então a gente vai estar sempre interligado com eles, ok? Ficou claro? Vou seguir. Quem que não estava conseguindo ouvir, já conseguiu ouvir ou ainda está sem ouvir? Ouvindo normal. Tá, então beleza, vou avançar. Ok, vou voltar aqui para o meu Excel que eu estou fazendo um resuminho. Então, no orçamento da subestação, eu tenho que ter a lista dos equipamentos, os próprios ou os doados, certo? O que mais que eu preciso? Obras civis, pelo menos uma estimativa, custo ambiental, custo fundiário quando existir, certo? E um histograma de pessoas e equipamentos. Isso aqui é o básico para eu desenvolver. Ah, tá. E a última informação, prazo de implantação. Beleza. O projeto básico, ele vai nos dar, no mínimo, um arranjo. E as interligações externas, tá? Não as internas. Para saber onde eu vou chegar, etc. Dimensionamento. Então, com essas primeiras informações que fazem parte do pacote 1, eu consigo desenvolver o que a gente está falando aqui, planejamento. O planejamento vai ser composto de alguns itens. O primeiro item é a EAP, ou seja, o orçamento vai derivar a EAP. Segundo item, cronograma. Terceiro, fluxo de caixa. Quarto, histogramas, que a gente vai precisar validar. Quinto, controles. Beleza, o planejamento ele é composto basicamente desses 5 itens. Se o empreendimento que você estiver trabalhando, estiver atuando, tiver pelo menos esses 5 itens materializados, você pode se considerar sortudo, porque alguns empreendimentos não possuem essas ferramentas. E essas ferramentas é basicamente o cerne do nosso trabalho aqui. Por quê? Porque baseado nessas ferramentas, a gente vai conseguir fazer todo o direcionamento, toda a análise, todo o controle e todo o acompanhamento dos empreendimentos de subestação e linha. Aí vai me perguntar, só para esses dois? Não. Outros empreendimentos de engenharia possuem a mesma estrutura racional. O que vai variar? Vai colocar uma variável adicional, eu vou ter que prestar atenção em outros itens. Então, por exemplo, quem já trabalhou com engenharia sabe que se você fizer uma hidrelétrica, você vai escavar rocha, você vai pegar a rocha que você escavou, você vai triturar ela para transformar ela em brita, para você poder utilizar ela no concreto.
Isso é uma viabilidade econômica que faz parte do empreendimento. Consequentemente, eu preciso colocar isso nessa composição do planejamento. Ou seja, planejamento do uso do insumo e do custo da aquisição do insumo. Isso é regra? Não necessariamente. De repente, você chega à conclusão que adquirir a brita é mais barato do que processar a brita. Aí você vai tomar uma decisão estratégica para viabilizar o empreendimento que você está desenvolvendo. Tá? Então, assim, especificamente para a subestação em linha, esses 5 aqui são mais do que o suficiente. Tem outras ferramentas de controle? Tem, e eu vou detalhar elas aqui na sequência. Tá? Tem outros subprodutos? Tem outros subprodutos. A gente vai detalhar ele na sequência. Vou passar rápido por esses itens, porque teoricamente eles não são surpresas. Eles são itens que a gente vai desenvolvendo no decorrer, certo? Vou concentrar mais aqui no prático, que é para ficar mais claro. Primeiro item, EAP. Isso a gente já tinha visto, certo? Como que eu estruturo a minha EAP? Vou colocar administrativo. Alessandro, quem que é as despesas administrativas? Eu tenho o contingente, recursos, né? Vou colocar funcionários, ADM. Aí eu tenho advogados, seguros, TI. Oi? Continuar. Tem funcionários, advogados, seguro, TI, softwares. Vou colocar outros, aí entendam como cartório, dentre outros itens, tá? Beleza. Além da parte de advocacia, eu vou colocar engenharia do proprietário, fundiário, meio ambiente, fornecimento e obra propriamente dita. Quem que é engenharia? Vou colocar estudos, topografia, sondagem, projeto básico. Às vezes o projeto básico não existe, vai direto para o projeto executivo. Aqui, turminha toda aqui. Engenharia do proprietário. O que seria engenharia do proprietário? Tá? Equipe que vai acompanhar inspeções de fábrica, que é o diligenciamento, e qualidade. Beleza. Fundiário, aquisições de terreno. E vou colocar uma topografia aqui para apoiar. Meio ambiente, eu tenho documentos e licenças. Aí, só para lembrar, quais são as licenças necessárias para os empreendimentos? Licença de implantação e licença de operação. Além dessas duas, pode existir outras? Podem, porque, varia de acordo com o local que a gente está instalado. Então, por exemplo, se você vai para Bahia, você corre o risco de receber uma LIO, é uma licença de instalação com liberdade para operar, desde que você cumpra o que é exigido no documento de licenciamento, que são alguns programas ambientais que têm que ser cumpridos. A partir do momento que se apresenta um relatório de cumprimento desses programas ambientais, eles autorizam você a fazer o processo de implantação. Aí você vai lá para o Rio de Janeiro, já muda.
No Rio de Janeiro, você tem primeiro a autorização de supressão vegetal, depois a licença de instalação, depois a supressão vegetal, depois algumas autorizações e no final uma LO, que é a licença de operação. Para a hidrelétrica é diferente? É totalmente diferente, porque os documentos que você precisa apresentar são diferenciados. Tá? Gestão dos programas ambientais. Perfeito. Fornecimento. Aí o fornecimento vai ser dividido em LT e SE. Certo? Deixa eu puxar para cá. Eu vou separar em grupos específicos, tá? Não vou ficar me contendo muito em alguns detalhes, porque eu acho que não é o momento agora, depois a gente foca nos detalhes. Para a linha de transmissão, o que é o fornecimento? Estruturas, cabos. Vou simplificar aqui, ó. Estrutura, cabo e acessório. Subestação. Quais são os fornecimentos? Suportes e acessórios. Transformadores. Equipamento de pátio. Sistema de proteção e controle. Telecom. Suporte, acessórios, transformadores, equipamento de pátio, sistema de produção e controle, telecom e o link de dados. Que por mais que na nossa cabeça possa parecer simples, isso aqui é uma das maiores broncas que a gente tem hoje. Beleza. Obra é mais simples. Eu começo com a mobilização, que pode ser para várias etapas, terraplenagem, civil, eletromecânica, comissionamento. Oi? Olha, passou aqui errado, hein? Bom, obrigado aí pelo suporte. Beleza, isso aqui seria uma EAP simples, que normalmente, quando a pessoa desenvolve um orçamento para ganhar um leilão, ela consequentemente passa por uma estrutura como essa. Tá, mas para que isso serve? Isso serve para vários motivos e eu vou começar a explicar como que a gente usa essa estrutura. Primeira coisa que a gente precisa chegar: o orçamento de referência, certo? Qual seria um orçamento de referência? Eu vou utilizar dados fictícios e depois a gente vê como que a gente afere esses dados, tá? Primeiro eu vou fazer ele de trás para frente, depois eu faço ele de frente para trás, como deveria ser na teoria, certo? Vamos partindo do princípio que eu tenho uma obra de 15 milhões. Uma obra de 15 milhões, um fornecimento de 35 milhões. Meio ambiente, normalmente, com empreendimento desse porte, a gente está falando de 50 milhões entre obra e fornecimento. Então, eu vou chamar aqui de 3 milhões do meio ambiente. Fundiário, partindo do princípio que é só a aquisição da subestação, 1,5 milhão resolve. Engenharia do proprietário, 3. Na engenharia do proprietário não precisa nem disso. Engenharia, sim, 3. E um administrativo, vou colocar um 5,5. Só para a gente... Deixa eu ver se eu valorei tudo. Valorei tudo, perfeito. Agora o que a gente vai fazer?
segunda instância aqui para poder chegar no valor final. Então, vou colocar um total aqui embaixo. Beleza, empreendimentozinho de 64 milhões. Isso é basicamente uma subestação 69230 de pequeno porte, bem tranquilo. Tá? Vou chamar aqui, ó, a mobilização é mais ou menos 5% desse valor. Terraplanagem vai ser uns 700 pau. Civil vai ser uns 4 milhões. Eletromecânica uns 5,5. Deixa eu ver como é que tá meu número aqui, se eu posso engordar mais alguma coisa. 10. Posso aumentar aqui. Depois eu vou explicar na prática como que a gente chega nesses números, tá? Como que é a composição para a gente chegar nesse número. Coloquei demais. Por enquanto eu quero só fazer uma estruturação. Pronto, fechado aqui. Essa turminha já foi. Vamos pegar aqui, ó. Colocar ali em transmissão. Perfeito. Beleza, aqui a gente está explodindo aí os valores. Quanto é que eu estou chegando aqui? Não era para ser tudo isso, não. Mas... Pronto, perfeitinho desse jeito. Esses aqui eu não vou nem entrar nesse detalhe, que é só para a gente entender o racional. Ok? Perfeito. Alessandro, para que a gente tem isso daqui? Ele é para ser um mapa. Vocês estão conseguindo enxergar umas abinhas aqui? Essas abinhas, eu comecei aqui com a estrutura, né? Vou puxar aqui a estrutura para o começo. E a EAP é o primeiro documento que a gente tem que ter estruturado. Se eu tenho esse documento estruturado, o restante começa a ser mais fácil. Então, por exemplo, eu vou copiar aqui somente os itens principais. Dar um Ctrl C e trazer só os itens principais para cá. Vou voltar aqui para esse lado. Ctrl C.
Perfeito. Aqui eu vou tirar aqui só para ficar mais fácil. Beleza. Tá aqui. O que eu estou fazendo? Meu administrativo. Isso aqui é um resumo lá da EAP. Tá batendo valor? Batendo valor. Perfeito. Isso é um resumo da EAP. Eu tenho a opção de simplesmente fazer uma estrutura de percentual do peso baseado na EAP. Ok? Isso aqui é uma opção. Só que quando eu faço uma análise única e exclusivamente monetária, eu posso estar valorizando demais alguns determinados itens que precisam de uma expressividade maior. Então, o que eu faço? Os pesos, vou chamar isso aqui de pesos, eles podem utilizar um critério diferente na hora de montar a nossa curva de avanço. Então, por exemplo, toda a engenharia aqui está somando 7%. Observem, a engenharia está mais leve, ou seja, está menos expressiva que o administrativo. Na prática, a gente não tem isso. Na prática, a gente tem os pesos um pouco diferentes desse valor monetário que a gente distribuiu aqui. Então, eu vou fazer uma sugestão aqui. Vou colocar aqui um somatório. E vou fazer uma sugestão aqui, que é uma correção dos pesos, tá? Então, por exemplo, a engenharia, nesse caso, vou colocar como sendo 15%. Na verdade, eu vou colocar 10 na engenharia normal e 10 na engenharia do proprietário. Fundiário, eu vou colocar 3%, porque de fato ele é pouco expressivo. Meio ambiente, a depender do empreendimento, ele pode ser muito pesado, como pode ser muito leve. Então, eu vou deixar ele com 5%. E aí sim, a gente entra a parte de fornecimento. Fornecimento eu vou deixar com 60%, depois eu vou explicar porque a gente pode explodir. 60% está muito pesado. Vou colocar 45%. E agora 22% para obra civil e eu completo 100%. Beleza. Tem a diferença, é pouca, mas em alguns pontos específicos ele vai dar uma valorizada e uma desvalorizada. Então, eu vou colocar peso corrigido aqui, porque é isso aqui que eu vou utilizar como referência para poder executar os avanços do empreendimento, certo? Beleza. Vou respirar 5 minutos para que vocês comentem ou tirem dúvidas, se existirem. Vou avançar então. Beleza. Uma vez pronto isso aqui, o que eu vou precisar fazer?
eu tenho aqui duas informações. Uma de pesos para a curva, né, que é o que a gente acabou de fechar, o banco de dados e o controle. No banco de dados, eu vou colocar exatamente esses itens. O que eu vou estruturar aqui? Partindo do princípio que a gente precisa elaborar um cronograma, e que, claro, a gente vai fazer esse cronograma no project, com todos os detalhes. Certo? O que eu vou ter? Vou ter o administrativo funcionando aqui, ó, mês 01. Vou colocar 20 meses para esse empreendimento, tá? Depois eu volto lá para explicar como que a gente consegue fazer isso no Project, tá? Por enquanto, só sinalizando aqui os detalhes. O administrativo, vou colocar 5%. Oi. Pode falar, tô ouvindo. Que bonitinho. Perfeito. Quem que eu vou colocar aqui do lado agora? O que a gente tinha especificado nos pesos. Mensal vai ser o soma produto desse, ponto e vírgula desse, sendo que o primeiro pacote eu vou travar. Empreendimento na teoria, de acordo com esse
com esse nosso cálculo, vai ter a seguinte curva. Esses dados aqui, vou usar ele aqui mesmo. Esses dados aqui vão virar essa curva S. Se for analisar bem essa curva, ela não está muito boa para o empreendimento, não. Tá, mas beleza. Deixa eu selecionar aqui. Perfeito. Aqui, nossa curva de avanço do empreendimento. Alessandro, para que isso? Para quem já está acostumado a trabalhar com a parte do planejamento, a gente sabe que isso aqui é uma ferramenta. Deixa eu só colar isso aqui primeiro. Isso é uma ferramenta essencial qualquer análise, né? Aí se me perguntar, vou fazer aqui para lá, digamos que eu esteja no mês 6, e a performance do projeto foi essa. Vejam, eu coloquei uns números de avanço em caráter aleatório. Olha o comportamento. Isso aqui é o sonho de qualquer planejador. Você tem uma curva de previsto e a sua curva de real está melhor do que a curva de previsto. Então, por exemplo, a minha previsão nessa data era para estar com 50% e eu estou com 58%. Tudo bom. Tô lindo no meu empreendimento. Observe o seguinte, a obra civil era para estar com 17%, está com 17% a obra civil, mas era para estar com 24%. Uma curva como essa, ela pode exibir uma situação que não necessariamente é a situação real. Eu posso estar mal em algumas disciplinas e outras disciplinas estar tão bem que a curva
apresenta uma melhoria. Então, por exemplo, aqui, ó, no fornecimento, eu estou com quase 100%, eu estou com 81% no mês 6. E era para eu estar com 60%. Eu estou com 20% a mais. Isso que está me dando esse up aqui. Vamos testar? Vamos jogar para baixo aqui o fornecimento. Olha o que aconteceu com a curva. Então, isso daqui normalmente é um relatório para a gente fazer um comparativo gerencial. Então, quando eu começo a falar de planejar e controlar o empreendimento de subestação e linha de transmissão, eu vou precisar transformar os produtos técnicos, os produtos que são cronograma, histograma, relatório de acompanhamento, relatório de equipamentos, obra, fornecimento, inspeção em fábrica de determinados equipamentos. Eu vou transformar eles em números para eu poder ter relatórios dessa forma e, consequentemente, saber o que está acontecendo. Eu vou abrir um documento aqui só para vocês verem um exemplo prático disso. Só um minuto. Esse empreendimento aqui, ele é formado de duas subestações. Olhe quando que a curva começa a ser acompanhada. 2017, 2018, depois o ano de 2019 aberto. Porque essa data aqui é quando se venceu o leilão. Então o acompanhamento ele é bem... Aqui ele não tem muita evolução. Quando você recebe a LI, que você começa a executar o empreendimento, aí você passa a ter o acompanhamento. Os primeiros 6 meses de empreendimento, basicamente o projeto não apresentou divergência. A partir do 6º mês, no 7º, no 8º e no 9º, a gente passou a ter uma pequena divergência, tá vendo? A segunda subestação, mesmo cenário. Aí eu pergunto, como que está o equilíbrio físico-financeiro do empreendimento? Aí você enxerga através de curvas percentuais que avaliam desembolso financeiro e desembolso físico. Lembrando que o físico sempre tem que ser maior que o financeiro. Porque para você remunerar, você tem que remunerar uma coisa que esteja pronta. E normalmente num mês, você conclui para poder fazer a medição, mas você tem que ter outras frentes de serviço em andamento. Ou seja, o físico vai estar sempre maior que o financeiro. Observe que aqui está num ponto de inflexão. Esse empreendimento está com despesas adicionais e avanço físico menor do que as despesas. Quando a gente está falando de subestação, existe um pulo do gato bem importante. A subestação você compra equipamentos que são extremamente caros antes da obra civil estar pronta. Então, necessariamente, você tem desembolsos que ocorrem antes, que tem a ver com a materialização dos equipamentos da subestação. Aí vai me perguntar, Alessandro, que tipo de equipamento? Acho que todo mundo que trabalha com subestação sabe que um transformador específico, se você não fizer a ordem de serviço dele com 12 meses de antecedência, você não vai conseguir colocar ele dentro da obra no prazo que você precisa para energizar.
Então, quando você faz a aquisição de um transformador, consequentemente você tem um desembolso. Ah, Alessandro, mas eu não pago 100%. Concordo, você não paga 100%. Mas normalmente quando ele entrega o projeto, você vai pagar uma parte, quando assina o contrato, vai pagar outra parte. Quando ele faz aquisições dos materiais para fabricar, você paga uma parte. Quando você faz o TAF, que são os testes de fábrica para poder liberar ele para carga, você vai pagar outra parte. E quando ele entrega na obra, ele paga mais uma, e o último pagamento é no comissionamento. Isso você vai fazer uma EAP exclusiva para o fornecimento dos seus equipamentos. Isso eu estou falando tanto do transformador quanto dos equipamentos de pátio. Então, quando eu olhar para a nossa estrutura aqui, ó, quando eu olhar para essa estrutura aqui, cada item desse daqui, transformador, equipamento de pátio, ele vai ser explodido conforme o contrato que a gente utilizou para poder referenciar ele. E eu vou poder acompanhar e fazer todo o gerenciamento desse material a partir dessa estrutura. E vou conseguir fazer esse acompanhamento igual a gente está fazendo aqui, num nível de detalhe muito maior, diferente desse que eu montei no cheiro. Isso daqui eu lancei os valores só para a gente ter uma estrutura para a gente utilizá-la como referência. Ah, beleza. Aqui a gente viu, primeiro, a parte física, legal. Segundo, a parte físico-financeiro, legal também. Relatório de desembolso, isso aqui é reflexo, consequentemente, dos pagamentos que ocorrem dos equipamentos, por isso que tem essas oscilações. O status de acompanhamento do orçamento, como que está aí os valores, para a gente saber se está estourando ou não. E por último, um relatório bem financeiro, que é o fluxo de caixa previsto no orçamento inicial e o que está acontecendo com ele. Se a curva está abaixo, quer dizer que eu estou valorizando e gastando menos no presente. Isso, consequentemente, diminui o custo financeiro. Isso é um benefício para o empreendimento. Se a curva de acompanhamento está maior, ou seja, está se antecipando em relação ao previsto, é um prejuízo para o projeto, porque está aumentando o custo momentâneo e, consequentemente, aumentando o custo financeiro. O que é aumentando o custo financeiro? Eu preciso tomar mais dinheiro mais cedo para poder pagar as despesas e, consequentemente, eu vou pagar mais juros, porque é só depois desse final aqui que eu energizo e começo a entrar dinheiro. Então, tudo que eu gastar antecipado, eu vou pagar mais juros. Então, o custo financeiro é bem maior. Tem mais relatórios a partir desses controles? Tem. Eu tenho relatório de histograma, eu tenho relatório de quantidade de equipamento. Só que esses aqui são os principais. Além desses, tem um que eu gosto muito. Deixa eu pegar mais um aqui, peraí. Tem um que eu gosto muito, que é esses aqui. Além de fazer aquele acompanhamento, eu faço um acompanhamento como esse, ó. Eu coloco todos os itens que precisam ser monitorados e coloco as respectivas previsões versus realizado. Eu coloco do mês que eu estou avaliando e do mês anterior, porque às vezes eu tenho um avanço do mês anterior para esse mês que, mesmo eu estando atrasado, ele demonstra uma recuperação. Então, por exemplo, o avanço previsto era 19 e eu avancei 9. Eu estou mal, eu preciso concluir, preciso melhorar. O avanço... Deixa eu ver aqui... o avanço previsto era 15 e eu avancei 5. Tá péssimo.
O acumulado é 37 e o real é 25. Eu estou com quase 10% de atraso. Esse tipo de relatório é super importante e ele vai fazer parte aí da nossa estrutura de acompanhamento, além do relatório de datas. São duas coisas diferentes. Eu tenho um relatório que mede o percentual, só que a gente sabe que quando a gente analisa um cronograma, eu estou analisando uma WBS. O que vem a ser uma WBS? É uma rede de precedências. Tem itens que estão ligados no cronograma por término e início, outros estão interligados por início e início, outros estão interligados por início e término, e todos eles juntos, eles geram uma rede de precedência que vai ter um caminho crítico. Então, o que é o caminho crítico? São as atividades que têm folga zero. Se eu não atrasar as atividades que têm folga zero, a tendência é eu cumprir o prazo de energização do cronograma. Mas as tarefas que não têm folga zero, elas podem se tornar críticas se elas forem atrasadas. Então, toda vez que eu atualizo o cronograma, eu fico monitorando as datas. Eu faço uma análise que está atrasado, tá, mas não está impactando na minha data de energização, que é a data principal. E com isso eu tenho um perfil do que está acontecendo. Então, por exemplo, eu consigo avaliar o andamento do empreendimento, onde está atrasado, se eu vou recuperar ou não. Eu tinha comentado do histograma aqui, ó, um acompanhamento de histograma. MOI, MOD e acumulado. Então, previsto e realizado de MI e MOD, né, mão de obra indireta e mão de obra direta, e as curvas de acumulado de previsto versus a curva de acumulado de realizado. Ou seja, baseado em tudo que a gente conversou nessa estrutura aqui, o peso, o banco de dados, aí eu não desenhei os controles, eu só apresentei os controles para a gente poder entender o que a gente consegue fazer, tá? Tá, vamos lá. Passei basicamente tudo que a gente precisava entender a respeito de como vai funcionar uma estrutura de controle mínima. Essa estrutura de controle mínima é o essencial para a gente poder estruturar. E, consequentemente, deixa eu dar uma congelada aqui no compartilhamento para não ficar tão esquisito. Legal. Com esse overview, a gente está com praticamente toda a estrutura de controle e acompanhamento fechado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no detalhe. E, durante o detalhe, a gente vai começar a avaliar questão de estrutura de decomposição de tarefa, ou seja, como que eu cadastro o recurso no cronograma de obra civil e, consequentemente, eu puxo o histograma e do histograma eu valoro o histograma para poder chegar no orçamento. Porque todas essas informações vão ser necessárias para eu poder compor o planejamento e, consequentemente, fazer o controle do que eu planejei. Paralelo a isso, o que mais que é informação que a gente tem? Eu vou voltar para uma telinha aqui, ó. Compartilhar. Legal. Vamos lá. Apresentação, detalhe do curso, ferramenta de acompanhamento do curso. Quem não tiver com apostila, que não lembra, que está no e-mail, mas não viu e etc., me responde no e-mail que eu encaminho, tá? Conceitos de planejamento. São os conceitos de projeto, gerenciamento de projeto, controle, que metodologia que a gente usa. Hoje existem duas principais metodologias que são muito utilizadas. O Prince 2
Além do Prince 2, a gente tem o PMBOK. 90% utiliza o PMBOK. Qual a diferença do PMBOK para o Prince? Algumas empresas, inclusive, usam os dois. O Prince abole as reuniões. E muitas vezes as reuniões elas são maléficas, porque eu acho que todo mundo já ouviu a frase de várias reuniões que poderiam ter sido substituídas por um e-mail. Então, alguns profissionais têm a necessidade de fazer reuniões e, consequentemente, isso é um HH absurdo, é um momento muito caro. Por que é um momento muito caro? Porque a gente para todos os profissionais, inclusive da gerência, para poder tentar resolver um problema que não necessariamente precisava dessa mobilização tão pesada. Tá? Além do Prince e do PMBOK, existe uma terceira que o pessoal de TI utiliza, que é a metodologia ágil. Eu particularmente gosto muito dela. Ela consiste em você fazer um planejamento de um dia, de 24 horas, e você definir as entregas. No fundo, para quem trabalha com linha de transmissão, subestação nem tanto, mas linha de transmissão ocorre muito, é aquela velha reunião depois do DDS, que dura 15 ou 20 minutos, que só direciona as atividades que precisam ser feitas. Como a linha de transmissão é algo que é muito desgarrado do canteiro, você tem a equipe em campo, você pega de manhã, antes de ir para o campo, pega os encarregados e dá as diretrizes da produção diária. E vai embora. E só chega no final do dia para poder fechar o RDO, para saber o que foi feito e o que não foi feito. Tá? Como que é um projeto de linha de transmissão e subestação, eu acho que a gente já superou isso. Deixa eu voltar aqui para a tela do curso, ver se tem algum comentário. Eu preciso fazer algum tipo de explanação de layout de subestação, de projetos, desenhos de linha, família de torre, esses detalhes, ou eu posso seguir partindo do princípio que todo mundo conhece? Começa pelo básico. Oi? Não entendi. Ok? Eu vou... conforme a gente for exercitando, eu vou apresentando alguns. Até encaminho por e-mail para a gente poder acompanhar e etc. E aí algumas pessoas visualizam e as que já estão com familiaridade só contribuem aí com os comentários, certo? Beleza. Variações de projetos e risco de acompanhamento. Vamos lá. Eu gosto muito desse tema. Eu, durante um bom tempo, trabalhei com análise de riscos de empreendimento. Beleza, eu compartilho via e-mail. Eu vou preparar uns pacotinhos e vou começar a disparar para vocês. Tá? Eu, durante um bom tempo, eu trabalhei com risco de empreendimento. E onde que afeta, para que serve esse bando de informação que a gente elaborou em relação ao risco do empreendimento? Quando a gente olha para a nossa curva, peraí que tem um aluno atrasado. Bom, pessoal, só revisando. Quando termina a aula, eu salvo o vídeo. Salvei o vídeo, eu vou postar o vídeo ainda hoje. E vou mandar o link para vocês. Vou ver se eu jogo no YouTube, se eu jogo em qualquer plataforma que vocês consigam acessar. E aí, amanhã ou mais tarde, vocês já vão ter acesso ao link do vídeo. Certo? E se alguém não recebeu o link ou etc., me cobra que eu disponibilizo, certo? E aí a gente consegue dinamizar. Outra coisa, voltando à questão dos riscos. Qual é a preocupação com os riscos?
Eu já trabalhei no empreendimento, por exemplo, que foram para o leilão, fizeram orçamento, ganharam a concorrência. Parênteses, pode ser no grupo do WhatsApp, beleza. Eu jogo no grupo e vocês acessam, e quem não conseguir acessar me avisa, beleza? Tá, o que aconteceu? Foi pro leilão, apresentou preço, ganhou a concorrência, tinha orçamento, tinha capex, tinha AP, tinha curva, tinha todo o controle. Aí o pessoal, vamos implantar? Vamos implantar. Só que na hora... Manda pra mim. Na hora que a gente tentou realizar a implantação, a gente identificou alguns problemas que faziam parte do risco do empreendimento que não havia sido estudado anteriormente. Alessandro, mas como assim não havia sido estudado? Todo mundo sabe que quando você faz uma análise de terreno, você consequentemente faz uma sondagem. Para quê? Para garantir que o solo suporta a carga da estrutura que nós vamos edificar em cima. Uma subestação não é diferente. Eu preciso fazer um estudo de sondagem para saber a resistência do solo, para saber como que a fundação vai se comportar em relação à estrutura geotécnica, certo? Só que às vezes você faz uma sondagem ou duas sondagens e você dá aquela famosa sorte da sondagem parar em cima de um matacão, de uma rocha, de uma pedra, e você identifica que aquele solo é resistente. Como você economizou nas sondagens, quando você vai realmente edificar, você faz uma campanha nova. Tá errado? Tá. Porque se você gasta mais com sondagem, você consequentemente tem uma garantia de que sua fundação vai ser possível. Eu passei por um empreendimento em que o pessoal economizou em sondagem. Qual foi a consequência da economia em sondagem? O solo não suportava as bases dos equipamentos. Para vocês terem uma ideia, o empreendimento estava orçado em 280 milhões. Para poder fazer a fundação, que teria que fazer um estaqueamento com estacas de mais de 40 metros de profundidade, numa retícula de 2 a 3 metros, quadrante de 2 a 3 metros, iria se gastar algo em torno de 200 milhões para fazer a fundação. Então, vamos lá, analisando. O projeto ia custar 280, a fundação deveria gastar uns 30, 40 milhões na previsão inicial, e quando fez o orçamento detalhado, chegamos à conclusão que gastaríamos 200 milhões para poder executar somente a fundação. O empreendimento não para de pé, isso é um risco do empreendedor, e que ele não consegue materializar porque a receita que ele vai obter após ele ter materializado aquele empreendimento faz com que o empreendimento se torne inviável. Então, esse foi um risco geológico. Tem outros riscos? Tem diversos. Por exemplo, hoje se a gente for para o mercado e quiser construir uma subestação em 12 meses, a gente tem 50 riscos que precisam ser estudados e analisados. O primeiro deles, muito básico, existem fornecedores capazes de entregar o que você precisa para você executar uma subestação em 12 meses? Ponto. Não existe. Hoje a gente tem praticamente quase um monopólio dentro do país. A maior empresa fornecedora dos equipamentos eletromecânicos para subestação é a Siemens. Aí depois ele vem atrás a GE, que custa um preço muito elevado. Depois você tem a Toshiba e depois uns players pequenos, tipo a BB, etc. Pequenos perto desses gigantes, né? E que consequentemente não tem o equipamento de prateleira para poder lhe entregar. Você vai ter todo um trâmite de aquisição. Logo, o raciocínio desse empreendimento tem que ser
a longo prazo. Hoje eu estava conversando com um diretor de uma empresa de transmissão que está implantando 3 subestações, 3 lotes. E ele estava manifestando para mim a dificuldade que ele tem, que ele estava tendo, e inclusive perdendo dinheiro em função dessa dificuldade, porque ele não conseguia fazer o processo de implantação, ele não conseguia fazer um planejamento e a execução cumprir o planejamento. Por quê? Porque no meio do caminho tinha uma CHESF. Isso funciona? Funciona. Tem CHESF, tem Furnas e todos eles enxergam e se comportam como se você estivesse invadindo o espaço dele. Isso é ruim? Não é ruim, isso é péssimo. Isso estraga seu cronograma? Estraga. Só que eu estava explicando para esse diretor o seguinte: apesar disso tudo existir, você tem um caminho. Qual é o caminho? Planejar. Se você sabe que daqui a 45 dias você vai começar a fazer a terraplanagem, hoje, 45 dias antes, você já tem que estar com o projeto emitido, com a empresa contratada, a documentação de segurança do trabalho dessas empresas, tudo para poder protocolar na CHESF. Isso não estou falando de CHESF, estou falando de CHESF, de Furnas, de todo mundo. Por quê? Porque eles são burocráticos, eles são lentos. A gente precisa se antecipar. Se a gente não se antecipa, a gente não consegue executar o cronograma. Por quê? Se eu vou precisar iniciar a terraplanagem daqui a 45 dias e eu vou apresentar para ele a documentação com uma semana de antecedência, eu estou declarando que eu vou atrasar o início da atividade por conta única e exclusivamente dele. Normalmente, para um contrato de concessão desse porte, linha de transmissão e subestação, a gente tem 2 documentos. Um se chama CCI e outro CCT. Isso são contratos. O CCI é contrato de compartilhamento de infraestrutura. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um CCI com CHESF ou um CCI com Furnas que eu estou acordando com eles que eu vou compartilhar a subestação que eu estou executando com ele. Isso quer dizer que ele vai apitar sobre os meus projetos. E se for uma ampliação, eu vou ter que passar por dentro da área dele. Se eu vou passar por dentro da área dele, ele vai querer receber toda a documentação para garantir que um funcionário meu não vai causar prejuízo a ele. Lembrando que estruturas de subestação e de linha de transmissão, se apresentarem indisponibilidade, ou seja, se sair do ar, paga multa. Se a subestação for uma subestação de alta tensão, digo alta assim, 500, por exemplo, a PV, que é essa multa sobre a indisponibilidade, é altíssima. E pode, se ela ficar parada um dia ou 2, ela pode anular o valor que deveria receber durante o mês inteiro. Então o risco é muito alto. Logo, as usuárias, CHESF, Furnas, Eletronorte, vão ser extremamente exigentes com a equipe que estiver atuando dentro dessa infraestrutura. E, consequentemente, você vai ter que fazer um planejamento detalhado com maior eficácia para poder se antecipar aos problemas e apresentar a documentação com um espaço temporal exato para você conseguir produzir. Por quê? Se você apresenta com 45 dias de antecedência, ele analisa com 20 e te dá uma negativa, você tem tempo de fazer a revisão e interpelar ele para você conseguir aprovar e cumprir o seu cronograma. Agora, se você tem 45 dias de antecedência, você deixa para apresentar faltando uma semana, ele já te atrasa uma semana, porque ele vai te responder com 15, 20 dias, e ele pode te responder colocando uma dificuldade a mais. Se ele te responder colocando uma dificuldade a mais, já era, você perdeu um mês do seu cronograma. Porque, inevitavelmente, a gente sabe que tem outros caminhos. Eu posso comunicar a ANEEL, que é a agência reguladora dessa situação, mas entre a comunicação, a resposta, a retaliação, vai ser uma novela muito grande. Então a gente precisa se posicionar. Voltando ao tema, riscos, a gente tem diversos. Eu poderia falar de logística. Por exemplo, eu participei de uma linha de transmissão que as fundações elas eram concretadas de barco. Eu precisava pegar uma voadorazinha, ir até o local, concretar e voltar para poder recarregar para continuar fazendo. Era concreto submerso. Ou seja,
a dificuldade quintuplica. Ah, a subestação é fácil, você faz uma base, monta a estrutura em cima. Imagine como que eu levo uma estrutura para um local alagadiço que eu tive que fazer uma fundação submersa. Então, as dificuldades, os riscos, eles vão aumentando. Eu construí, olha que disparidade, né? Eu construí uma subestação num terreno alagadiço como esse, que eu tive que fazer concretagem de barquinho. E agora eu vou para o outro extremo. Eu construí uma linha de transmissão cruzando os Andes. Essa linha de transmissão que eu construí cruzando os Andes, ela saía de uma altitude de 600 metros e ia para uma altitude de 4.800 metros. Ou seja, quando ela cruzava os 2.000 e poucos metros de altitude, ela precisava ser dimensionada para enfrentar vento e neve. Então as estruturas eram absurdamente grandes, porque a carga que eventualmente ela estaria submetida não era só o cabo, eram ventos mais fortes e a neve. Isso implicava que a posição dessas torres subindo a Cordilheira dos Andes, elas eram quase inacessíveis. Não precisamos, nesse caso específico, usar helicóptero para poder fazer nem a montagem das estruturas, nem as concretagens. Porém, a gente fez literalmente todo um trabalho de engenharia para poder conseguir executar as concretagens. A gente tinha caminhões bomba-lança, com uma extensão bem expressiva de 30 metros para poder executar. E o carregamento dos materiais de montagem era feito com quadriciclos. E mesmo assim, tinha locais que eram inacessíveis. E a gente utilizava outros recursos ou até mesmo pessoas carregando material, fazendo 10, 15 viagens como formiguinhas para poder levar a estrutura para o local para a gente poder edificar a torre dessa linha de transmissão. Então, assim, isso tudo vai para um documento chamado mapa de risco e a gente avalia se isso inviabiliza, se isso onera, porque vocês vão convir comigo que uma coisa é eu fazer uma linha de transmissão num terreno plano. Fácil, faço as fundações, coisa rápida, 6 meses eu faço 30 quilômetros, 50 quilômetros de linha. Outra coisa é fazermos uma linha de transmissão num terreno alagadiço, num terreno que eu preciso de fazer estaca, fazer fundação mais profunda, ou simplesmente numa Cordilheira dos Andes, onde a dificuldade de execução é absurda. Então, a gente tem... Acabaram de comentar aqui, fazer em morros. Às vezes o morro é fácil. Por que às vezes o morro é fácil? Porque na hora que você faz o traçado da linha, você tem aqui um vale, você colocou uma torre aqui, você atravessou, passou. Outra coisa é quando você precisa realmente subir toda a serra e eu tenho 1, 2, 3 torres perdidas na serra, e isso implica necessariamente numa complexidade absurda. Porque eu tenho que analisar a logística, eu tenho que analisar a distribuição. Bom? Beleza. Eu tenho que analisar a logística, eu tenho que analisar a distribuição, e isso vai influenciar diretamente no meu orçamento. Isso é inevitável, certo? Por isso, a existência do risco para que eu possa acompanhar. Lembrando que os riscos, eles são mutáveis. Por exemplo, eu estou fazendo uma linha de transmissão onde eu tenho dificuldade de acesso para concretar as bases. Isso é um risco. Só que, se eu tenho dificuldade para concretar as bases, eu vou ter dificuldade para fazer o lançamento de cabos. Então, o risco ele vai variando de acordo com a etapa do empreendimento. Eu também tenho o risco fundiário, que às vezes o proprietário da terra não quer negociar. Eu conheço diversos empreendimentos em que o proprietário colocou capanga armado para poder expulsar a turma que estava tentando fazer o trabalho deles lá, bonitinho, na terra numa terra que possui uma DUP.
Uma DUP é um documento federal que autoriza você fazer a remuneração do proprietário da terra e usar aquilo ali como um outro benefício, ou seja, um outro direcionamento. Eu preciso, é um documento de utilidade pública. Eu estou dizendo que aquela linha de transmissão ela vai atender um bem maior e, consequentemente, eu tenho a permissão para poder fazer esse uso. E mesmo assim o proprietário às vezes não negocia. Já vi isso diversas. Eu ia falar duas, mas não foi duas não, foram diversas. Eu acho que 60% das linhas de transmissão que eu executei, 60% eu tive problemas com o proprietário. Eu acho que quem já acompanhou implantação de linha de transmissão sabe que de vez em quando a gente tem que pular as bases, porque algumas eu estou com um problema fundiário e não consigo acessar a área para poder fazer a concretagem ou a montagem. Isso normalmente dá um pouco de trabalho. E isso faz parte dos riscos do empreendimento. Tá? Case de exemplo real. Já comentei alguns. Durante todo o treinamento eu vou continuar comentando e dando exemplos e vou ilustrar outros, ok? Gestão de escopo. Escopo, elaboração de EAP e derivação dos pesos da EAP foi o que a gente estruturou agora nos primeiros minutos. Eu fiz um desenho rápido para a gente poder entender. Lembrando, qual é o conceito de EAP? É dividir em pacotes menores e gerenciáveis um trabalho maior. Né? Eu tinha um diretor, um chefe, que ele falava assim: ninguém come um boi inteiro. Para comer um boi, a gente tem que dividir ele em bifes. Então, a EAP nada mais é do que a divisão em bifes, ou seja, em pequenos pedaços que a gente pode gerenciar. A equipe vai ter 3 gerentes, 5 coordenadores, a gente vai distribuindo o problema nessa arquitetura para que a gente tenha a capacidade de fazer o gerenciamento desse projeto de forma mais eficiente e garantir a entrega final dentro do prazo nas variáveis que a gente preparou. Tá? Gestão de tempo, elaboração do cronograma e definição do procedimento de atualização. Especificamente de cronograma. Tá? MS Project ou qualquer outro similar, eu usei durante bastante tempo o Open Project. Ele é exatamente idêntico ao Project, tem os mesmos recursos, a mesma funcionalidade, eu consigo inserir recursos, eu consigo puxar produtividade, é ótimo também, mas aqui eu acho que a gente vai utilizar o Project. Tá? Próxima aula eu vou me concentrar nessa atividade do Project. Por quê? Porque é uma possibilidade de desenho onde eu consigo fazer o racionamento, a produtividade e desenvolver o planejamento para esse tipo de empreendimento. Tá? Então, vou entrar no detalhe do cronograma na próxima aula, que eu acho que aí já está todo mundo ambientado novamente. Tá? Estudo de recursos, equipes sobrecarregadas disponíveis e rendimento. Isso tem a ver diretamente com o cronograma. Eu vou tentar fazer e juntar essas duas variáveis para a gente poder conversar. Tá? Recurso para cronograma, extratos de histograma e cronograma, produtividade, análise de desvios e erros possíveis. Eu acho que isso vai ser a consequência. Utilização dos pesos da EAP. A gente já deu uma ideia hoje no como que a gente pode fazer. Cálculo da curva S, a gente simulou. Caminho crítico vai ser atrelado ao cronograma. Elaboração do display de acompanhamento, relatórios auxiliares em Excel, elaboração de relatório gerencial e acompanhamento do projeto. Eu exibi hoje, mas a gente vai entrar no detalhe como a gente monta. E para isso eu vou utilizar um pouco de Excel e um pouquinho de funções do Excel. Acredito que para todo mundo vai ficar fácil, mas eu faço acompanhando com vocês para a gente poder entender. Exemplos: desvio, atraso, caminho crítico, ok. Análise de particularidade de projeto de subestação e de transmissão. Isso eu vou citar e comentar durante todo o treinamento. Análise de clima e relatórios de chuva para esse projeto. Pessoal, isso é um detalhe bem chato, mas que é extremamente importante. Não sei aonde que cada um está no que diz respeito ao Brasil, mas existem algumas regiões que, quando chove, é impossível de trabalhar.
lembrando, linha de transmissão e subestação normalmente não estão na cidade nem na capital. Estão afastados. E se a gente tem precipitação forte, nosso aconselhamento de segurança do trabalho é suspensão das atividades. Só que às vezes a equipe da linha de transmissão está lá no meio do trecho e nem tem onde se abrigar. E a chuva começa, isso é uma preocupação. Então, a gente tem que cruzar as informações de relatório climático com o cronograma de planejamento de implantação. Porque quando você olha para o empreendedor, que é o cara que está analisando o dinheiro, ele quer que o empreendimento fique de pé o mais rápido possível. Quando você olha para a técnica, você tem que ser racional. Não adianta o cara pensar que vai fazer a terraplanagem da subestação no período de chuva, que ele não dá conta. E se ele não apresentar um relatório de compactação da terraplanagem compatível com o mínimo necessário, ele, consequentemente, não vai aprovar isso. E você não vai ter um projeto bem executado. E o retrabalho, além de custar mais caro, vai te roubar cronograma, vai te roubar tempo. Então, essas particularidades, essa análise de clima é extremamente necessário. A gente vai ver um exemplo disso, tá? Os exercícios, ok, apresentação do resultado, beleza. Exemplo do que se aplica em campo, recursos diferentes. Eu comecei a citar sobre concretagem com barco, helicóptero, etc. Eu vou trazer umas fotos, eu vou fazer uma apresentação só sobre isso. Tá? Exercício, a criação da EAP, a gente já falou, curva S, display, conclusão. Ok. O que não está nessa programação que eu acho que é extremamente necessário que a gente converse a respeito? O setor de energia. Tá? Além dessa estrutura aqui, eu vou estar fazendo umas pinceladas a respeito dos contratos, dos órgãos reguladores, das entidades e de preocupações que a gente vive no nosso dia a dia com essas empresas, certo? Se qualquer um tiver algum comentário para ser feito, me manda por mensagem no WhatsApp, tem um monte que conversa comigo no WhatsApp, me manda por e-mail, que eu encaixo essa dúvida, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também, e a gente compartilha isso e acaba gerando mais conhecimento, mais informações para todo mundo. E a gente enriquece a nossa sequência do treinamento, tá? A intenção é dar um overview e ver as ferramentas que são utilizadas nesse processo, tá? Como quase todo mundo já me conhece, eu trabalho com isso há quase 15 anos, então eu já vi diversos níveis de detalhe. Já vi detalhes mais pequenos, a gente vai num detalhe muito pequeno de você analisar cada purpurina, e também já vi gerenciamento com detalhes mínimos. Magrinho, pede para ele abrir direito esse torneiro, amor. Estou escutando aí um som paralelo. Será que é Joana? Tá, vamos lá. Voltando. Então, assim, a título gerencial, a gente condensa as informações. Mas a título executivo, eu preciso explodir as informações. Quanto mais explodidas estiverem as informações, melhor é o trabalho de identificação dos desvios. Os desvios dependem exclusivamente do documento executivo. O documento gerencial, ele é basicamente para poder ilustrar o resultado para algumas pessoas em específico. Tá? Quem são os stakeholders do empreendimento. Quem são os stakeholders do empreendimento? Investidor, banco, seguro. Essas pessoas querem ver variações específicas. Então a gente não adianta você falar para ele que você está economizando na forma da concretagem, da base, da torre número
50, que para ele não quer esse detalhe, ele quer saber o seguinte: a execução das fundações está dentro do cronograma? Se estiver dentro do cronograma, ó, lindo. Se não estiver dentro do cronograma, realmente é uma complexidade. É basicamente isso. O resultado é basicamente esse. Lembrando que não adianta eu ir para executar minha linha de transmissão correndo e fazer uma topografia mal feita e errar a fundação da torre. Porque isso pode implicar em muitas consequências. Logo, a gente precisa se atentar aos detalhes de sequências de execução e garantir que essa sequência de execução seja o mais bem feita possível. Eu já vi o que acontece? Hoje, no setor de engenharia, a parte de energia é a única que está em grande movimento. Ou seja, todo mundo vai lá e migra para lá. Só que tem muito aventureiro, tem gente que é corajoso, e o pessoal, infelizmente, não detém o conhecimento necessário para poder executar. Eu já realizei empreendimentos de subestação, por exemplo, que tinha movimentação de terra. Eu fiz o cálculo da movimentação de terra, o cálculo de volume, de corte a aterro, que chegava em 600 mil metros cúbicos. A projetista, que era uma projetista que não tinha muita experiência, fez um cálculo e chegou a 1,5 milhão de movimentação de metros cúbicos. A empresa ficou louca, porque isso poderia causar uma inviabilidade no empreendimento. Entrou em contato comigo, na época meu diretor ficou louco, disse: como assim, você disse e tal. Eu falei: não, calma, manda o projeto para mim que eu vou revisar. A projetista mandou o projeto para mim, eu fiz a alteração do projeto, cheguei na movimentação de 570 mil metros cúbicos entre corte e aterro e devolvi para o projetista e falei: executa dessa forma que vai dar certo. Quase um município, né? Mas era um senhor empreendimento, uma senhora subestação, era nova, não era ampliação, mas era um absurdo de movimentação, entendeu? E aí eu te digo, numa brincadeira como essa, você economiza 50 milhões de reais. E se você entrega para um aventureiro, você consequentemente tem sérios problemas. Então, assim, por mais que esse tipo de edificação ou de empreendimento, perto de empreendimentos de hidrelétrica, perto de empreendimentos de porte maior, possa ser simplificado, ele precisa de uma especificação e de uma especialidade bem dirigida. Não é a mesma equipe de segurança do trabalho que faz um edifício que vai dar conta de fazer o gerenciamento de um empreendimento como esse. Não é a mesma equipe de obras de projetista que faz o projeto de hidrelétrica, que vai fazer um projeto de uma subestação ou de uma linha de transmissão com facilidade. Então a gente precisa analisar bem esses detalhes, é extremamente importante, e essa análise, esses cuidados, essa importância é extremamente válida e essencial para a gente ter o sucesso no nosso empreendimento, certo? Muitas vezes a empresa economiza, tenta evitar a contratação de uma consultoria ou de algum profissional com mais experiência, achando, não, eu vou resolver isso dentro de casa. E não necessariamente isso resolve. Como eu não consigo ver quem está comentando, tá? Porque tá só... Não está aparecendo o nome das pessoas, mas tem um comentário que é: infelizmente, ultimamente está ocorrendo direto o que eu comentei a respeito da topografia. E eu fiz um empreendimento que eu usei 3 topografias diferentes para poder garantir que a minha estrutura estava na cota correta. O mesmo empreendimento ao lado não fez essa aferição. Um empreendimento custava 200 milhões. Eu gastei em torno de 80 mil com topografia, fazendo as 3 topografias.
O empreendimento do lado não quis fazer isso, gastou 20 mil com topografia. O empreendimento também custava 200 milhões. Eles erraram a cota em 60 centímetros. Esse erro de cota de 60 centímetros fez eles perderem em torno de 1 milhão e 200 por ano por conta da cota errada. Então, assim, as preliminares para a implantação do empreendimento são extremamente necessárias. E às vezes, não, eu tenho projetista, então é só aferir. Não, não é. A projetista também erra, o executor também erra. Então, a redundância acaba dando tranquilidade para as nossas informações. Certo? Vou citar essa parte de projeto, vou citar os serviços complementares, como topografia, engenharia de segurança do trabalho, dentre outros. E, consequentemente, a gente vai enriquecendo o conteúdo, tá? Pessoal, sou todo ouvidos. Olha, Alessandro, eu acho muito viável esse comentário seu aí, referente às informações aí, o feedback entre engenharia e obra. Infelizmente, hoje nós não temos essa questão. Você falou sobre a questão da subestação, eu tive a oportunidade de estar na Terminal Rio, aquela subestação Terminal Rio, trabalhando com várias nacionalidades lá dentro. Bacana. E ali parecia uma torre de Babel. Ali um falava uma coisa, que o outro falava outra, que, em resumo, o chinês estava certo, né? E, infelizmente, foi investidor. A lógica era o chinês tem dinheiro. Mas, assim, então você se depara com alguns erros, né? Bobeiras, até bobeiras de pessoas que acham que têm conhecimento, ou até que, igual você falou, que migram de outras engenharias para o setor de energia sem um devido conhecimento e acabam fazendo, não do cara, né? Mas assim, não tem um conhecimento devido. E aí é onde faz uma besteira. E a gente está aí alguns janeiros em obras, a gente vê, não pode falar nada, né? Porque a gente tem que dar o apoio e tentar reverter a situação, mas é difícil. Mas uma boa prática de empreendimento que eu acabei carregando comigo é a reunião de engenharia no site. Não é a reunião de engenharia que ocorre lá em São Paulo, ou que ocorre lá na matriz. É a reunião de engenharia no site. A gente mobiliza todo mundo para o site e faz 1, 2 ou até 3 dias discutindo com os profissionais do site sobre as variáveis que estão ocorrendo. Prepara-se uma pauta e passa por todas as disciplinas para a gente tentar fazer um nivelamento das informações e não virar essa torre de Babel. Exato, concordo. Aqui, por exemplo, eu estou num projeto novo aqui, no Sul, nós estamos com 7 linhas de transmissão simultâneas. Só para você ter... Só a misericórdia. Mas, assim, essa questão a gente deixa sempre afinado, conversando, né? Principalmente, como você falou, com a equipe de topografia, porque é o princípio. Se eles errarem, tudo está errado. E hoje, na história aí, há uns meses atrás, nós tivemos a infelicidade, né, de partilhar um problema com amigos aí no outro trecho, na Bahia, que erraram 150 fundações. Então, isso, imagina o dimensionamento disso. Eu tenho certeza que a equipe toda foi dispensada. Exato. Então, não houve essa troca de ideia, não houve o tira-dúvida, né? Que vamos falar assim, quando a gente senta, a gente faz um tira-dúvida, né? Sim, é um dedo duro ou uma redundância. Ou seja, a gente toma uma atitude para poder garantir a referência que você está utilizando. Porque não quer dizer que o cara marcou errado porque quis. Às vezes ele puxou uma informação que veio errada. E esse puxar a informação que veio errada implicou no efeito dominó. Saiu derrubando tudo. Exatamente. O tal do será não pode existir, né? Não pode. Eu tenho que garantir. Eu tenho que ir lá e revisar para poder garantir. E se você analisar, o custo dessa redundância é efêmero. Você não está mandando fazer 2 torres. Você está mandando fazer um levantamento topográfico, um serviço. Isso vai gastar purpurina
perto do valor do prejuízo. Se você tiver que refazer uma base, que você tiver que quebrar a base e refazer ela, já pagou o valor que você economizou na redundância de topografia. Só Deus sabe eu levando essas 7 linhas aqui, eu fazendo projetos aqui. Não tá fácil não, né? Muita ação, viu? Ó, eu vi uma subestação que o pessoal com pressa fez as bases antes de saber a especificidade dos equipamentos que iam colocar em cima. Eu acredito. Eles tiveram que quebrar 70% das bases porque não conseguia encaixar os chumbadores. O preço dela era para ter custado $50 mil. O preço dela foi para $120 mil por conta desse retrabalho. Então, assim, lá com a gente aconteceu isso aí também. Tem um setor lá que chamava o Síncrona, né? Que mais ou menos era 300 e poucas toneladas cada equipamento. E aí não dimensionaram a fundação para esse equipamento e aí viram, né? Colocaram a mão na cabeça e viram. Uai, uma base dessa para um equipamento daquele, como que vai se suportar? E aí tiveram que refazer a base. Aí superdimensionaram ela numa área onde você falou sobre a questão vamos falar da movimentação de terra, numa área de APP, onde não foi feita a atividade correta. Aí você imagina a sequência de erros. Desde da parte de trabalho de terra até a fundação. Não, isso onera retrabalho, cronograma, gasto de material. Ixi. Uma maravilha ficou. Bom, é bom a gente vivenciar isso para tentar não repetir. E a gente vê que esses detalhes, eles poderiam todos serem evitados. Positivo, verdade. E eu acho que a gente estuda para isso, a gente prepara para isso, a gente vivencia, trabalha, investiga, para não correr nesse erro de retrabalho. Muitos relutam, viu? Muitos relutam em discutir isso aí. Não, a resistência é grande. Mas eu percebi uma coisa. Normalmente o profissional que vivencia e que é conivente com o erro, ou seja, ele participou, ele que deu a ideia, não, vamos antecipar, e deu errado, ele não pode admitir que ele errou. Aí ele reluta e tenta fugir do tema, entendeu? Eu participei de um RBNI em que o pessoal montou o banco de capacitor na posição contrária. Eles estavam felizes da vida porque tinham antecipado o empreendimento em 2 semanas. Na hora de fazer a energização, tiveram que vir com um equipamento de rigging para inverter a posição do banco capacitor, que ele não conseguia fazer a conexão. Misericórdia. Então, é todo um detalhe que às vezes a gente precisa enxergar, entendeu? A gente precisa ter calma e estar ali na posição de enxergar. Se eu estou como fiscal, eu tenho que fazer papel de fiscal. Se eu estou como executor, eu tenho que fazer papel de executor. E cada um desempenhar o seu papel para o empreendimento conseguir chegar no resultado final. É verdade. Eu falo assim, o fator nosso que a gente trabalha com cálculo direto é aquela lógica, né? O problema nosso está na vírgula, né? Onde você coloca. Exato. Porque você tem que ser esperto, você tem que estar pensando sempre à frente. Porque essa vírgula que faz a diferença. Exato. E ela pode fazer um erro gigantesco. Claro, por uma besteirinha. Exatamente. Uma vírgula, uma unidade de medida, uma besteirinha, ela impacta no resultado crucial. Exato. Com certeza. Vou repetir, pessoal. Tiver qualquer exemplo, qualquer sinalização, compartilha comigo, eu trago para cá, a gente discute, a gente rastreia. Se eu não tiver informação fácil, eu busco, eu entro em contato. Nada, eu estou há 15 anos no setor, 15 anos no trecho, então eu tenho bastante conhecimento, conheço bastante projeto, bastante pessoas, e a gente consegue compartilhar e somar para poder discutir junto, tá bom? Com certeza, tá tranquilo. Tá, o conteúdo de hoje praticamente foi esse, que eu queria fazer essa revisão toda para amanhã a gente começar.
Se a gente não tiver mais dúvida, eu vou encerrar, fazer o upload do videozinho e compartilhar com todos. Cara, para mim, show de bola. Eu tô vazando. Descansar. Tô trabalhando aí, no trampo aí, né? Um abraço aí para vocês aí. Um abraço. Boa noite. Pessoal, boa noite. Obrigado. Até amanhã. Amanhã de novo. Até amanhã. Amanhã e quinta pra gente correr. Tô saindo. Um abraço. Até mais. Até mais. Um abração. Falou. A gente troca uma ideia amanhã. Falou, doutor. Tchau, tchau.